Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, já terminei o período de reprodução? Você já terminou por aí? Como que está a sua criação aí? Será que a gente já precisa separar os filhotes machos e fêmeas desde já? Vamos conversar sobre esse assunto? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Pois bem, o que eu entendo é o seguinte: desde quando eu comecei a criar, a gente fica doido para já saber quem são os machos, né? Na verdade, se você não concorda comigo, depois você coloca aí nos comentários, mas a grande maioria de nós não quer simplesmente separar os machos e as fêmeas. A gente já quer saber quem são os machinhos, não é verdade? E isso acontece demais, eu lembro que acontecia demais comigo. Eu já queria rapidinho descobrir quem eram os machos quando eu comecei a criar lá atrás. Mas com o tempo a gente vai descobrindo que a gente precisa de fêmeas muito boas para melhorar o plantel, então a gente começa a valorizar um pouco mais as fêminhas, e aí a gente perde um pouco essa pressa de querer separar só os machinhos das fêminhas, né? Geralmente a gente coloca os machinhos todos separados já para eles começarem a cantar, e as fêminhas ficam ali todas amontoadas, né? A gente acaba cometendo esse equívoco aí quando a gente está começando. Mas vamos lá. Neste momento, não tem tanta necessidade de você separar os machinhos e as fêmeas, tá joia? Agora, não é hora da gente começar a pensar nisso. Por quê? Porque neste momento, eles não estão brigando, neste momento eles não estão disputando muitos alimentos. É lógico que tem nas voadeiras, nas gaiolas, tem aqueles filhotes que são alfa, né? Aqueles filhotes que são um pouco mais bravos, e esses sim, eles costumam ficar importunando os outros ali. Esses filhotes, é interessante a gente ir separando eles, ou colocando eles em outros lugares, em gaiolas com outros pássaros, para ver se eles sossegam, né? Mas nesse período, a gente às vezes tem medo dos machinhos ficarem brigando, né, das fêmeas ficarem brigando, mas como eles não estão no período de reprodução, então a taxa hormonal deles está baixa, então eles não estão preocupados com a disputa de território nesse momento. É lógico, às vezes você coloca um potinho de alimento, eles vão brigar ali por causa daquele alimento, mas isso não vai atrapalhar tanto, né? É uma briguinha de momento ali, eles não vão ficar brigando o tempo todo como eles ficariam brigando, por exemplo, se a gente deixasse 2, 3, 5 machos numa mesma gaiola, quando eles estão bem próximos do período de reprodução. Então, enquanto eles são filhotes, não tem muito esse problema de briga, tá? Já é, neste primeiro momento, a gente dá mais atenção para os adultos que estavam chocando. Para os filhotinhos, a gente dá ali água, a gente dá comida, a gente coloca uma banheirinha, né? A gente toma todo esse cuidado com eles, mas a grande preocupação está nos adultos que estavam reproduzindo e que agora vão entrar na muda de penas, que é um período mais desgastante para eles. Então, nosso cuidado se volta para esses adultos, para a gente não perder esses adultos que estavam reproduzindo, que estão bem debilitados, né? Diferente dos filhotões que estão ali em pleno desenvolvimento, ok? E qual que é a hora de separar, então, esses filhotes? Quando a gente cria para competição, aí não importa se você cria canários de cor, canários de porte, canários de canto, a gente se preocupa mais com o padrão. O que mais importa nesse primeiro momento não é se o passarinho é macho, não é se o passarinho é fêmea, a gente se interessa muito pelo padrão. Quais foram os filhotes que estiveram mais próximos do padrão, que se aproximaram o máximo possível do padrão? Aí a gente vai começar a separar a partir disso, ok? É lógico que dentro desse padrão a gente vai começar a separar aqueles machinhos e aquelas fêmeas que mais se aproximam do padrão, né? A gente vai ter que montar plantel, a gente vai ter que separar os pássaros para venda, então a gente vai separar, é lógico, os machinhos e as fêmeas, mas a gente vai se guiar pelo padrão da cor, o padrão da raça de porte, o padrão da raça de canto, a gente vai se guiar pelo padrão, ok? E aí dentro do padrão a gente vai separar aqueles machos que mais se enquadram no padrão e as fêmeas que mais se enquadram no padrão também, ok? E a gente faz uma separação mais ou menos assim. A gente primeiro separa aqueles pássaros que vão ficar no plantel e os pássaros de competição.
e a gente faz depois a separação dos pássaros para venda também. E aí, como a gente deixa para fazer isso mais para frente, aí esses pássaros já estão mais belos, eles já estão mais bem formados, então já é mais fácil a gente identificar quem são os machos, quem são as fêmeas. Se a gente for pensar, por exemplo, num pássaro vermelho, num canário vermelho, os machos tendem a ter um vermelho mais forte do que as fêmeas, então fica um pouco mais fácil para a gente separar a partir da tonalidade da cor, né? A gente olha, por exemplo, os nevados, os machos tendem a ter uma névoa mais curta do que as fêmeas, então a gente observa algumas fêminhas e a gente sabe, ó, esse pássaro aqui tende a ser uma fêmea porque a plumagem está se apresentando dessa maneira, esse aqui tende a ser macho porque a plumagem está se apresentando dessa maneira aqui, uma névoa mais curtinha, alguma coisa nesse sentido. Já é lógico que não é 100%, algumas fêmeas são tão boas que elas se aproximam muito da qualidade de um machinho, né? Às vezes uma fêmea de cobre, por exemplo, é tão negra que a gente acha que é um machinho. Algumas características ali tendem a aproximá-la das características de um macho, mas dá para perceber ali, na grande maioria dos casos, dá para a gente perceber ali através do padrão, observando o padrão, ok? E como a gente deixa para separar um pouco mais tarde, aí os machinhos já estão cantando, né? Já estão ali bem adiantados no canto, é lógico que eles não estão estourados, né? Como a gente fala lá no período de reprodução, eles não estão cantando como eles cantam lá próximo do período de reprodução, porque lá os hormônios estão à flor da pele, né? Muita taxa hormonal, e aí eles vão cantar mais, né? Eles estão se preparando para reproduzir lá. Aqui eles estão ainda soltando o canto, mas já é possível a gente separar os machos das fêmeas, né? Algumas fêmeas tendem a tentar imitar o canto do macho, né? Então às vezes pode enganar um pouquinho, mas isso acontece muito já lá no período de reprodução, quando as fêmeas já estão bem próximas para reproduzir, aí algumas tendem a tentar repetir o canto do macho. É bem diferente, né? Se você vê uma fêmea tentando imitar o canto do macho e um macho cantando, você vai perceber que é bem diferente, ok? Mas aí, o que acontece? O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que a gente precisa ter paciência. É lógico que a gente fica ali querendo já separar os machinhos. Às vezes você não tem muito espaço, você já quer separar os machinhos das fêmeas ali para começar a vender alguns pássaros. Então, isso tudo pode acontecer, mas o melhor é você espere os filhotinhos se formarem primeiro, né? Eles mudam muito, eles se modificam muito, então quando termina o período de muda de pena deles, aí vem o brilho nas penas, aí sim a gente consegue ver de fato as boas qualidades, as características que eles têm para demonstrar ali, para a gente poder começar a separar, então aqueles pássaros que ficam no plantel, aqueles pássaros que vão para a competição e aqueles pássaros que a gente vai separar para a venda, ok? Então sempre deixar um pouco mais é interessante para a gente errar menos. Quanto mais a gente acertar, melhor vai ser a qualidade do nosso plantel no futuro, melhor vai ser a evolução dos nossos pássaros, não é verdade? Coloca aqui nos comentários o que você faz aí no seu plantel. Você já separa rapidinho, já vai terminando a reprodução, você já separa os machos e as fêmeas, ou não? Você deixa isso para mais para frente, né? Você não se preocupa muito com isso logo quando termina a reprodução, você deixa isso lá para os meses de abril, maio, junho, você faz isso mais lá para frente ou já agora? Coloca aqui nos comentários. É lógico que os pássaros que são da categoria mosaico é bem mais fácil da gente separar, né? Porque existe o dimorfismo sexual, então a gente consegue separar, já aqui com 30 dias eu já separo os machinhos e as fêmeas que são da categoria mosaico, mas as outras cores eu deixo um pouquinho mais adiante, tudo bem? Dá o seu like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!